Um racha no PT pode ajudar a instalar a CPMI do INSS. Tem petistas tão envergonhados, tem petistas que estão sendo tão pressionados, tem petistas que estão sentindo tanto a pressão popular em cima do escândalo do roubo dos aposentados, que até um senador contra a vontade do PT e contra a vontade do governo, assinou a criação da CPMI. Isso é uma notícia boa, né? O bate-cabeça entre os parlamentares que estão sofrendo pressão para instaurar a CPMI e o governo que quer se salvar, não quer que ninguém seja preso, que portanto não quer a CPMI. Mas nós temos também uma notícia ruim, por isso que eu peço para você prestar atenção nesse vídeo e me ajudar a espalhar essa mensagem. Pode haver uma mudança de estratégia no governo que atrapalhe muito os rumos da CPMI. Pode ser que o governo Lula e que o PT passe a completamente apoiar a CPMI, mas com uma estratégia, com uma pegadinha para garantir que nenhum petista vá preso. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também devo te lembrar que nós estamos com um clube do livro para cada um de vocês que quiser receber os livros aí diretamente na sua casa, ajudar a expandir a nossa editora Valete, que é um projeto que tem sido um sucesso desde a revista. E é isso aí, vamos partir diretamente aqui para a notícia. Primeiro, o senador Contarato, do PT do Espírito Santo, assinou a CPMI e isso desagradou a bancada do PT no Senado e também o próprio governo Palácio do Planalto. Mas o próprio líder no PT no Senado também está sendo criticado pelo governo Lula nos bastidores por ter feito uma afirmação sem antes conversar com o governo, que é o seguinte, discursando no Senado, ele diz que pode apoiar a CPMI desde que a investigação não se limite a um ou outro governo, né? Ou seja, qual que é o discurso que eles querem emplacar? Olha, esse roubo do INSS foi institucionalizado no governo Bolsonaro e aí foi o governo Lula com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União que estão acabando com esse esquema de roubo de aposentados, né? Essa é a narrativa que o governo quer vender. Primeiro, todo mundo sabe que eu não tenho a menor simpatia pelo Bolsonaro, mas você quer me convencer de que Jair Bolsonaro, primeiro, nos repasses do governo Bolsonaro para essas associações, né, era de 300 milhões de reais. Esses repasses pulam para 3 bilhões de reais no governo Lula. Então vocês querem me convencer de que esse aumento grotesco nos repasses não tem nada a ver com a administração do governo Lula. Segundo, vocês querem me convencer que o Bolsonaro auxiliou a base petista financiando uma associação ligada ao MST. Vocês querem me convencer que Jair Bolsonaro, no seu governo, voluntariamente, sabendo disso, passou recursos para privilegiar o irmão do Lula. É realmente essa a ideia que vocês querem passar? Então é óbvio que isso aí não vai colar. Agora, querem que a investigação comece desde 2019. Eu não tenho absolutamente problema nenhum com isso e nem acho que nenhum deputado bolsonarista deve se opor, né? Se essa é a única desculpa deles, vamos começar a investigação de 2019. Vamos começar a investigação de 2019. Não tem problema nenhum nisso, que comece. Mas esse próprio discurso do Rogério Carvalho diz o seguinte, o PT vai assinar sim essa CPI para colocar na cadeia gente que de fato tirou dinheiro dos aposentados. Vamos investigar a linha do tempo com todos os fatos e todas as pessoas, né? Então, isso incomodou o próprio governo, porque o governo falou, peraí, ô líder do PT, você não combinou isso aqui com a gente, a gente nunca falou para vocês que tava liberado fazer CPMI. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz. Começando a investigação de 2019. E o governo, óbvio, que do ponto de vista do interesse deles de impedir que qualquer um seja preso, é claro que eles estão certos nisso. Porque você pode até começar ou querer voltar as investigações da CPMI pro governo Bolsonaro, mas não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer. É o famoso ditado que a gente tem aqui em Brasília é que CPI você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, o Planalto tá com esse medo de, a gente pode começar investigando o governo Bolsonaro, mas e aí? Nada garante, né, que os nossos ministros, os nossos deputados, senadores estejam blindados dos esquemas, né, de roubo do INSS. E aí, vamos lá, o próprio Jacques Wagner, que é o líder do governo, não é do PT, é do governo Lula, no Senado, também disse que pode assinar, né? Ele diz o seguinte, eu não assino CPI por achar que isso cabe à Polícia Federal. Primeiro, que desculpinha, né? Essa é uma das desculpas mais utilizadas por pilantras para não querer levar
a investigação em frente. Falar, a polícia já tá investigando, a gente não precisa investigar. O Mensalão, a polícia já estava investigando e teve CPI dos Correios. O Petrolão, a polícia já estava investigando e teve CPI da Petrobras. E, vamos lembrar, a CPI dos Correios foi fundamental para colocar na cadeia os mensaleiros, né? A CPI da Petrobras também deu peso político para que as investigações continuassem. Então não é desculpa, isso cabe à Polícia Federal. Não, segundo a nossa Constituição, o Congresso Nacional tem o poder de investigar, assim como a Polícia Federal. E, inclusive, os mesmos crimes, até mais crimes do que a Polícia Federal tem capacidade legal de investigar. Então essa é uma desculpinha que não cola. Ele diz, mas talvez eu assine essa por acreditar que os ventos vão mudar. São os ventos da mudança. Ele explicitamente dizendo, olha, hoje parece que a gente no governo Lula tá numa má situação, mas pode ser que amanhã os ventos mudem e a CPMI esteja pior pro governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu quero alertar cada um de vocês, porque a primeira estratégia do governo é barrar a CPMI, é tentar fazer com que elas não sejam instaladas. Muito bem, essa estratégia pode fracassar, e existe uma probabilidade boa dessa estratégia fracassar e a CPMI ser instalada. Pois bem, qual deve ser a estratégia do governo uma vez que instalem a CPMI? O governo utilizar a sua força, principalmente no Senado, em que eles têm um aliado fundamental, o senador Davi Alcolumbre, que vale lembrar contou com o voto de todos os senadores bolsonaristas, né? E agora tá como assim, enfim, eu já cansei de falar que era óbvio que o Davi ia jogar do lado do governo, mas os senadores, a nossa dita grande oposição, preferiu votar nele, né? Por cargos e presidências de comissão, que qual que é o resultado? Qual que é o grande conquista para o país ou a grande vitória sobre o governo Lula que a gente está tendo com esses cargos e com essas comissões que os nossos queridíssimos senadores de oposição conseguiram? Tô vendo nada, não tô vendo nenhum benefício pro país não. Mas enfim, então eles têm um aliado no Davi e eles podem utilizar essa influência para quê? Para conseguir a presidência ou a relatoria da comissão. Se o relator da comissão for pró-governo Lula, toda a investigação fica prejudicada, porque o único que possui poder de questionar o quanto quiser uma testemunha ou investigado numa CPI é o relator. Inclusive o relator é o único que pode estabelecer um diálogo com o investigado ou com a testemunha, ou seja, quando o relator pergunta, a testemunha responde e o relator pode rebater e fazer outra pergunta ou insistir na pergunta que ele fez inicialmente. Os outros membros da CPI, eles não têm esse poder, ou só tem esse poder se o presidente da CPI ele for conivente, né, e tiver o controle do plenário suficiente para garantir esse poder para outros membros da CPI. Mas a regra é só o relator que tem esse poder de fazer questionamentos e rebater aquilo que é colocado pela testemunha ou pelo investigado. Os outros integrantes não. E, mais importante, o relator, que é o responsável pelo texto final que é votado, por dizer quem é que vai ser indiciado, quem que não vai ser indiciado, quem são os culpados, é o relator que submete isso para os outros votarem. Muito bem. Outra estratégia pode ser conseguir a presidência. O presidente é aquele que pauta quais aqueles que devem ser convocados, as testemunhas que devem ser ouvidas, o investigado que deve ser ouvido, é aquele que coloca o próprio relatório do relator em votação. Então, se o presidente for governista, ele pode barrar convocações que não interessem ao governo. Se o presidente for governista, ele pode atrasar a CPI, a votação do relatório, até que se esgote o prazo da CPI e a gente não consiga mais votar esse relatório. Enfim, fazendo esse alerta para vocês, porque é um jogo duro, é um jogo pesado que o governo vai fazer, de perseguição política a senadores e deputados que não estejam jogando esse jogo na CPMI, de muito cargo, muita emenda, né, para os senadores e para os deputados que auxiliarem o governo, muita compra de voto para fazer essa blindagem do governo. Eu já pedi a minha vaga na CPMI antecipadamente, antes mesmo dela ser instalada, já para a liderança do meu partido, dizendo, olha, já quero colocar sendo o primeiro deputado a pedir a vaga, a pedir a cadeira, porque para mim esse é o assunto, a investigação mais importante para o país hoje. É isso, assim que nós tivermos atualizações sobre a CPMI, eu falo com vocês de novo. Boa noite, até amanhã.